Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 91 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é professora de inglês há quase 30 anos e desde 2015 também lidera, juntamente com o seu marido, o projeto Trip for Life, em que compartilha dicas e experiências de viagens. Formada em jornalismo pela FIA em São Paulo, a nossa entrevistada optou por não seguir a carreira na área, mas agregou os estudos da comunicação social no dia a dia das suas aulas de inglês. Apaixonada por viagens, comunicativa, divertida e espontânea, durante a nossa conversa, ela contou sobre as mudanças e andanças pelo Brasil. Falou sobre a primeira grande viagem de carro que fez de São Paulo até o Piauí. Revelou como foi a preparação, os perrengues e os momentos inesquecíveis desta primeira road trip do casal Trip for Life. Ela também contou sobre as experiências de morar em diferentes cidades brasileiras e, como não poderia deixar de ser, relembrou do início da sua trajetória como professora de inglês em 1994. E é com muita alegria, já com a mochila pronta para viajar, que recebemos no primeiro episódio do ano de 2022 do podcast Outra Visão, Janaína Grael Farias, a Jana Grael, a esposa do Francisco, a Teacher Jana, minha amiga da época de escola, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Janaína Grael. Jana, tudo bem com você, Jana Grael? Tudo ótimo, Paulão. Jana, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Inclusive, Jana, este é o primeiro episódio do ano de 2022. Você é a primeira entrevistada do podcast Outra Visão neste ano de 2022. Jana, para a gente começar, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 8 de fevereiro de 2022. Na verdade, Paulão, bom, enfim, eu que agradeço o convite, é uma honra para mim, e vamos lá. Eu estou, neste momento, em São Paulo há 2 dias, mas, na verdade, eu vim para resolver algumas coisas aqui em São Paulo, porque desde finalzinho de julho do ano passado, eu estou morando em São Sebastião, cidade, tá? No município mesmo. E só vim resolver umas coisinhas, mas volto para lá nesse final de semana. Então tá mais ou menos assim, né? Enquanto dá para vir aqui de vez em quando, dar um pulinho aqui em São Paulo, tal, mas a ideia é, né, não morar mais em São Paulo.
Bom, você falou, então, tá 6 meses lá em São Sebastião, é isso? Exatamente, já passou acho que um pouquinho de 6 meses e é muito bacana. Então, assim, é uma cidade relativamente perto de São Paulo, porque são 3 horinhas de estrada, e então fica fácil esse acesso a São Paulo, vir visitar os amigos, sempre comprar umas coisinhas que aqui tem e lá não, mas assim, voltar rapidinho. É verdade. Ô, Jana, eu sei que parte da sua família, se não me engano, seu pai é argentino, certo? Exatamente, exatamente. Você é nascida na Argentina ou no Brasil? Como é que é essa sua relação Brasil-Argentina? Que eu sei que você tem uma conexão forte com a Argentina, né? Bastante. É, na verdade é o seguinte, eu nasci aqui, sou nascida em São Paulo, Brasil, mas sempre, assim, sempre acharam, não sei se é, não sei, o jeito, o olhar, a cara, não sei o que que é, mas sempre várias pessoas acham que eu nasci na Argentina. Tenho muito de Argentina, sim, amo aquela terra, é a minha segunda terra. Uma pena só que não dê, né, para ir com tanta frequência e depois de crise e tudo mais por lá, tô indo bem menos. A última vez que eu fui, fiquei, inclusive foi minha primeira experiência com Airbnb, então eu fiquei quase 20 dias lá, é, morando, né, como alguém que mora mesmo. Então, mas isso foi faz tempo, foi no meio da nossa Copa daqui, inclusive. Então tava rolando Copa do Brasil, né, do mundo aqui no Brasil, e aí eu fui para lá. E só, então, estamos falando de 2014, faz um certo tempo, mas morro de saudade. E você, então, não chegou a morar, então, em Buenos Aires mesmo, que seu pai é natural, e você tem familiares lá? Exatamente. Na verdade é o seguinte, papai é de Buenos Aires, a família, ela é pequena, tá? Ela mora, que seria Gran Buenos Aires, que seria tipo uma grande São Paulo, tá? Então não é na cidade. Então por isso, assim, eu quando ia, né? Porque não vou falar que vou, quando eu vou, não fico lá na casa deles, porque é bem distante, tá? Da cidade, e que me interessa muito ficar na cidade. Uhum. Então, antes era em hotel, agora tem essa coisa de Airbnb, que é bem bacana. E como Buenos Aires é uma cidade, pelo menos era, né, até então, muito tranquila para caminhar, para visitar, é muito plana, então você caminha muito e tal. Então é interessante que você fique mais central, não precisa ser no centro exatamente. Eu gosto muito de um bairro chamado Palermo, por exemplo, que tem muitos parques, muita coisa interessante. É super fácil você pegar, sei lá, metrô. Táxi eu nem pego, assim, é metrô e caminhar. Olha, eu ia falar em espanhol. Ônibus. Alugar a bicicleta, É, entendeu? Então, assim, tem uma forma bacana de você conhecer a cidade. E é uma coisa mais europeia, entendeu? Então os costumes são um pouquinho diferentes. Eu acho bacana, entendeu? Apesar da proximidade com o Brasil, ela é totalmente diferente, né? A Argentina é muito diferente. Então vale, sempre vale a visita. Para quem não conhece, tem que visitar, e quem conhece, quer voltar. e você sabe que em breve a gente vai receber uma amiga brasileira que já mora há alguns anos em Buenos Aires, e ela vai contar também um pouco da experiência dela, uma brasileira vivendo lá na Argentina. Ô, Jana, mas é o seguinte, eu sei que você é professora de inglês há muitos Uhum. anos, e bom, Uhum. e nós estudamos juntos na escola, pessoal, isso faz uns 10 anos só, né? Que nós somos Só, jovens, somos novinhos. somos novinhos, entendeu? Uma Tô, época que não tinha internet, não tinha essa nada, celular, essas coisas. E eu lembro que nadinha. na época da escola, bom, a Jana, pessoal, estudiosa, sempre as melhores notas da classe, assim, top, aluna top, assim, em todas as matérias. E eu sei que eu lembro, assim, nitidamente, eu tenho isso, uma lembrança muito forte do seu domínio no inglês, assim, que você sempre Uhum. dominou o inglês e gostava. Mas aí você conta essa relação com a Argentina. Então, assim, você fala também espanhol, inglês. Me conta um pouco dessa sua, assim, aptidão e interesse por estudo de línguas estrangeiras, assim. Olha, espanhol eu entendo perfeitamente, leio tudo, até escrevo bacana, legal. O grande problema é o que eu falo para os meus alunos de inglês, no caso, que se você não pratica, você não tem a fluência, entendeu? Então isso acontece comigo no espanhol, e por isso que, sei lá, meus alunos de inglês, eu sempre acalmo todo mundo, falando calma, calma, que é questão de manutenção, é questão de praticar, vai dar certo e sempre dá certo no final. Mas deveria criar uma mega vergonha na cara, que eu não tenho, porque assim, eu vou mais para um portunhol e fico tentando falar as coisas e, tipo, com aquele olhar assim para a pessoa, e aí, tipo, você entendeu? E aí, tá certo? Eu tô inventando. Mas com o inglês já foi bem de pequenininha, quer dizer, então o espanhol eu sempre ouvi,
em casa, não Uhum. tanto talvez quanto deveria, porque meu pai é argentino, mas ele gosta muito também de línguas, ele fala um português muito bom, tá? Ele, assim, mesmo com sotaque, a língua portuguesa dele é muito rica. Então, assim, ele não era de falar em casa, então o pouco que eu ouvia, falando com a minha avó de lá no telefone, essas coisas, criança pega rápido, né? Então, daí que vem o espanhol, e das vezes que a gente ia para Buenos Aires e tal. Já o inglês foi uma coisa de, bom, aos 8 anos eu entrei na cultura inglesa e por 10 anos contínuos, eu estudei na cultura inglesa, não gostava do inglês a princípio, então vou deixar bem claro aqui, para quem odeia inglês, que tudo pode mudar, porque eu era péssima aluna, assim, tipo, eu era muito novinha, os alunos, né, da turma eram um pouquinho mais velhos, e nessa fase faz muita diferença. Então, é o que você falou, eu era muito estudiosa, mas era muito tímida, então eu era bem ruim no inglês, na verdade, já cheguei a zerar a prova de cultura inglesa. Mas aí teve uma reviravolta e tudo mais, e aí a coisa deslanchou quando entrou na adolescência, aquela coisa de gostar de música, e vamos lá, entendeu? Minha mãe também passou a trabalhar na cultura inglesa como bibliotecária, Ah, então eu passava, tipo, 2 tardes e uma parte da noite lá, fazia aula, passava o resto do dia lá na biblioteca, e todos os materiais que tinham lá, principalmente coisa dos Beatles, sabe, aquela coisa toda, então eu ia devorando tudo, e sem saber que isso era um estudo, quer dizer, a coisa chata do inglês passou a ser muito legal, e eu falo para os meus alunos, assim, não é só aula, entendeu? É aula, é música. Hoje, então, enfim, tem diversas nossa. formas, material de graça na internet, então não tem como você dar a desculpa de que você não tem acesso ao inglês. Você tem acesso ao inglês, e pode ser todo santo dia, quanto mais, sempre melhor. E, então foi isso, assim, aí eu fui gostando. Quando eu estava no último ano da cultura inglesa, que eu estava com 16 para 17, 94, eu comecei a dar aula. Quer dizer, então eu passei de um para o outro e comecei desde 94, então são 28 anos. Pensa que são 28 anos dando aula, entendeu? Uau. Mais, né, os outros anos de aluna. Então é o que eu sei fazer, gente, é o que eu amo fazer, né? Que bacana, Só Jana, isso. que bacana. É uma vida dedicada, né, ao estudo e a lecionar inglês, né? E eu Uhum. achei curioso você contando, né? Começou o estudo do inglês muito cedo e Uhum. você teve que, enfim, precisava ter uma motivação, né? Um gancho assim que realmente te É. motivasse a aprofundar os estudos, né? Porque enfim, é uma idade, né, com 8, 9 anos, de repente tem outro Uhum. interesse, não quer estar. Já basta a sala de aula que você estava na escola, depois ainda tinha o tempo do inglês, né? Então, E muito legal. teve, e teve essa coisa do zerar essa prova, que eu vim chorando, tal, minha mãe estava no carro me esperando, aí ela falou, você quer parar? Meus pais, desde pequena, eu ouvia, é uma lavagem cerebral, né? Eu ouvia o seguinte, não, você vai fazer inglês, porque eu mesma não via, não tinha essa motivação, né? 8 anos de idade, você não vê o porquê. E eu sempre ouvi em casa, sempre. Inglês é importante para o seu futuro, não, você vai fazer inglês, porque inglês faz a diferença, e é importante para o seu futuro. Então, quando a minha mãe perguntou, né, se eu queria então parar, porque estava me fazendo mal, eu lembro de responder exatamente isso. Não, não vou parar, porque, tipo, enxugando as lágrimas, assim. O Ah, inglês é importante para o meu futuro. E sem saber o quanto seria importante em todos os aspectos. Principalmente porque, meu, é o meu ganha-pão e é uma coisa que me dá super prazer, assim, porque eu tive ao longo desses 28 anos inúmeros alunos que viraram meus amigos. Então, assim, muita gente eu conheci, e vários deles realmente viraram amigos próximos, entendeu? Então deixaram de ser, depois de um tempo, alunos e viraram uhum, meus amigos. Então, que é a coisa melhor na vida. E também de você lecionar alguma coisa que realmente é útil para as pessoas, né? Isso não tem nem o que falar. claro. Ô, Jana, e para a gente registrar, qual foi a unidade da cultura inglesa em São Paulo, né, na capital, que Uhum. você estudou, que você iniciou seus estudos, depois começou a dar aulas também? Ou você passou por várias unidades? Ou tem Não, alguma em especial que foi importante nessa sua trajetória? não, foi sempre como aluna, foi sempre na unidade do Itaim Bibi, que aliás agora está toda moderna, porque era uma casa super tradicional e colocaram abaixo para, enfim, veio um prédio novo. Então me dá uma certa tristeza passar lá na frente agora não ver aquela casa antiga.
mas sempre, sempre. Como professora, porque eu cheguei a dar aula lá por 1 ano e meio, aí eu já dei aula, isso um pouquinho mais para frente, tá? 2000 e 2001. Aí eu já dei aula um pouquinho em Pinheiros, mas a principal mesmo, a filial principal, era do Butantã. E aí foi rapidinho, minha passagem foi bem rápida, entendeu? Você diz a passagem como professora na cultura. Como professora, exatamente. Como professora foi bem rápida, e aí na sequência eu já foquei mais, principalmente para alunos particulares, que eu tinha um ou outro, mas aí a partir desse momento que eu saí da cultura, eu falei, não, meu foco vai ser aluno particular, porque é o que eu gosto de fazer, e sempre foi presencial até 2017, quando nem pensar em pandemia ainda, óbvio que não, mas já com uma ideia de sair de São Paulo tal, e as coisas aconteceram ao meu favor, aí eu passei todos os alunos, ao longo desse ano de 2017, eu passei todos para online. Então, me possibilitou várias outras coisas, assim como mudar de São Paulo, e é muito legal. Então, eu já estava preparada, né? Quando veio todo esse caos. Ô, Jana, já eu vou te perguntar sobre essas sua mudança de São Paulo e suas andanças pelo Brasil, mas ainda eu quero saber se você tem ideia de, ao longo desses 28 anos como professora de inglês, quantos alunos você já deu aula? Para quantos alunos? Tem uma ideia, assim, uma noção? Cara, eu não faço a menor ideia. Do you have an idea? Olha, essa eu vou ficar... I have no idea. Não, é sério, porque eu não faço a menor ideia. Olha, lógico, né? A gente pensa em cultura inglesa, e eram várias turmas, e a cultura inglesa, pelo menos naquela época que eu dei aula, eram tipo 20 alunos por sala de aula, até 20 alunos. Então, eu lembro que era engraçado nessa época, porque assim, você tem muito aluno e naquele contexto. Então, lá você lembra do rostinho, você lembra do nome, tudo bonitinho. Aí chegava o final de semana, eu ia dar uma volta aqui no Jardim Sul, por exemplo, e aí o que você ouvia era assim, teacher, no meio do nada. E aí você olhava e fora de contexto, juro, você não reconhecia, você não lembrava nome. E aí vivia acontecendo isso, então era assim, já era naquela época muito, muito aluno, que você tinha que decorar nome e tal. Mas, cara, essa eu vou ficar te devendo, porque eu não faço a menor ideia. É muita gente, muita gente. Mas, assim, muita gente que acaba... com o Orkut, por exemplo, na época do Orkut, eu lembro que, sei lá, uns 2 ou 3 me encontraram no Orkut, entendeu? Que eu não fazia a menor ideia, assim, quem que era. Peguei outro dia uma caixa lotada de, tipo, cartinhas e tudo mais. Olha. Então, eu fui atrás de uma outra pessoa que de repente tivesse lá um nome completo, aí dei uma perguntada, encontrei mais 2, falei, gente, você lembra que eu era tua teacher? Nossa, eu lembro. Então, assim, né, coisas acontecem e meu, é muito engraçado, porque eu não faço a menor ideia, mas é muita gente. Ai, que legal. E assim, então, quando você começou a dar aula, você estava encerrando a escola, né? Era o último ano, era o terceiro colegial, que aí você falou de ser boa aluna, eu fui boa aluna, muito boa aluna realmente, até a 8ª série. Você nunca pegou recuperação de inglês, hein, Jana? Eu nunca te vi lá na recuperação de inglês. Eu peguei várias. Olha, você física, nunca... química, mas inglês não, né, Paulão? Inglês não dava, cara. O inglês era de lei, não. Mas aí eu lembro que, assim, tipo, eu já não era mais, né, boa aluna, e chegou no terceiro colegial... Como não era boa aluna? Sempre foi excelente. No colegial? Não, imagina, Paulão do céu. Aí eu já peguei recuperação, vou dar um bafão aqui. Mas eu não te lembro eu não lembro ver você nas recuperações. Olha que eu peguei algumas lá, hein? Nunca repeti. Algumas boas. Algumas várias, assim. Mas eu vou te dar, assim, né, para todo mundo ouvir agora que, enfim, né, Colégio Portal já está extinto mesmo, então eu posso falar. Que é o seguinte, terceiro colegial eu fui tão mal, mas tão mal, justamente porque também estava começando a trabalhar, e o trabalho era 1000 vezes mais bacana que escola, muito embora, sim, a nossa turma de colegial era boa, mas assim, eu fui para conselho de classe antes e depois, quer dizer, eu só podia pegar 3 matérias, eu ia pegar 4, já ia bombar direto. Aí falaram, ok, vamos deixar a menina ir para recuperação. Das 3 matérias eu passei em 2 e fiquei numa última, quer dizer, não era para ter passado de jeito nenhum. Porém, por esse histórico de que, poxa vida, Janaína já foi uma ótima aluna e tudo mais, vamos deixar ela passar, e isso aconteceu. Eu não sabia, porque eu não estava mais no colégio nessa época, né, porque eu tinha ido exatamente fazer o intercâmbio, né?
e aprender lembro. inglês na marra, que aí, É isso aí, aí eu aprendeu. aprendi na marra, embora aprendi, falo, entendo tudo, mas é, tem um gap aí gramatical de, enfim, algumas coisas, mas assim, consigo me viro Virar super bem bem, tudo. lógico. E Um depois, ano, né? depois um dia, como hoje é a entrevista com você, mas depois eu te conto umas histórias que eu passei lá no intercâmbio, que você Depois eu vai entrevisto morrer. você. Você vai morrer de Vamos rir virar isso aqui, eu vou entrevistar você, com Paulão. essas coisas de inglês, mas assim, mas aprendi na marra e sempre lembrava, falava, nosso pessoal, quem que na sala, lá no Colégio Portal, falava super bem inglês, era a Janaína, Patrícia Rogeri, Thaís É, Passos, todas aplicadas. as meninas, meu, top no inglês e tal, e tinha o Zé Otávio, nosso amigo Zé Otávio, eu lembro que falava, Também, o Zé, que dominava, saudade. e aí eu cheguei lá, mas no final me virei bem, me virei bem. Mas, ô, Jana, aí você, então, esse processo, né, de seguir na carreira como professora, né, Uhum. eu sei que também você também fez uma faculdade de jornalismo, inclusive nós somos Uhum. colegas da FIAM, De Faculdades Fian. Integradas Alcântara Machado, Alcântara Machado. embora não no mesmo ano, Exatamente. né? A gente estudou em Uhum. anos diferentes, eu estava um pouquinho, acho que um ano na Antes. frente. Uhum. Você também se formou como jornalista, né? Me conta como é que foi essa opção de seguir para o jornalismo e como é que você conciliou essa seu trabalho que você já faturava, já tinha alunos lá Já. como professora de inglês e de repente se tornar uma jornalista. Nossa, mãe, Olha que viu? doido, né? Que doido. Na verdade, aconteceu assim, porque na verdade eu nunca exerci o jornalismo. E o que que acontece? Quando eu fui fazer faculdade, quer dizer, eu me dei a gente saiu, né, se formou do Colégio Portal, eu me dei um aninho aí porque eu já estava trabalhando, enfim, me dei um ano de tempo, né, para eu pensar Uhum. o que fazer e tudo mais. Aí eu prestei FAAP, passei na FAAP, mas para fazer relações públicas, quer dizer, eu já estava me enveredando para essa coisa de comunicação social. Na FAP, o único curso de comunicação social que não existe é justamente o jornalismo, Uhum. pelo que aconteceu com o Vladimir Herzog e tudo mais, enfim, não existe mais. Aí eu falei, bom, eu quero trabalhar em relações públicas, eu quero trabalhar com eventos, né, aquela coisa toda, enfim. Aí fui. Odiei, não sei se eu odiei a FAP, se eu odiei o fato de ser longe daqui do Morumbi, odiei o fato de eu trabalhar e a galera, e eu ia de manhã, talvez tivesse sido diferente se eu fosse à noite. A Hum. galera era muito, não sei, assim, não deu certo, a química não deu certo, e aí eu resolvi trancar e nunca mais voltei. E aí, um ano e meio, então, depois, eu entrei na FIAM, por isso que você estava bem mais avançado aí. E o que que aconteceu? A FIAM estava a 15 minutos de carro de casa, tinha jornalismo, minha mãe já estava buzinando na minha orelha, poxa, por que que você não faz jornalismo? Você é boa em escrever e tudo mais. Aí Isso. eu falei, você quer saber? Acho que eu vou tentar. E aí passei, comecei a fazer, tinha, né, nos primeiros 2 anos, que não É. eram exatamente de jornalismo, mas era de comunicação Comunicação social, social, isso. né, porque na nossa época, enfim, era só Porque, publicidade porque nós e somos jornalismo bacharéis em comunicação social com social. especialização, né, em Em jornalismo. Hein? Ó, que chique, hein? Exatamente. Olha que chique, né? Pois é. E aí, então, na nossa época, porque agora a FIAN está um pouquinho, né, diferente, assim, eu sei que era só publicidade e jornalismo. Então, eu falei, publicidade não tem jeito, gente, então vamos para o jornalismo. E os 2 primeiros anos, eu realmente tinha essa coisa, eu falei, imagina. E quando eu comecei a dar aula, quer dizer, você é adolescente, faz o que gosta, ganha um bom dinheiro, sim. Meu primeiro É, salário, nossa, eu quase caí para trás. Eu falei assim, não, tava rica, uau. hein? R$ 90, R$ 90 o cheque Nossa, do primeiro ó. salário, mas 94, vou te falar que, ó, Meu, baita salário. E te Aí, dava, e também é legal você falar isso, Jana, porque você te, te você ter o seu salário, né, já nessa idade, e muito, muito, eu te, super queria te abria ser muitas independente. possibilidades, né? Super. Eu era, tipo, adolescente que queria morar sozinha, sabe? Aquela coisa mais independente impossível. Então, assim, era um caminho e pagava bem. E aí, bom, enfim, aí fui. Os 2 primeiros anos eu falei, não, eu não vou dar aula para sempre. Eu sempre falava, não, mas eu não vou dar aula para sempre, eu não vou dar aula para sempre, muito embora eu sempre gostasse de dar aula, sempre, desde o começo.
Aí, tive uma crise de choro numa Olha. aula de jornalismo já, então era no terceiro ano, que era uma aula, sei lá, meio tosca, não sei se você vai lembrar disso, mas tipo, a gente tinha, ao mesmo tempo que já tinha um ou outro computador, que também era tosco para a época, tinha uma máquina de escrever, gente, ok. Era ano Uhum. 2000. Eu tinha que fazer alguma coisa, entregar qualquer coisa na aula, tipo, tempo curto, naquela máquina, que se apertava o A, saía um P, e aí eu tive uma crise de choro, assim, e aí continuou a crise de choro na próxima aula, as pessoas, sei lá, falavam, gente, quem morreu? O que que ela tava chorando? Eu chorava. Eu só É era mesmo? chorar. Por quê? Este dia caiu a ficha de que eu não ia exercer o jornalismo. E, ao mesmo tempo, você tem uma frustração de quem já trancou um outro curso e você pensa, bom, eu vou trancar, eu vou desistir agora, já estou no terceiro ano. Então, o que eu me prometi? Eu falei, não vou trancar, não vou desistir, vou até o final, vou me formar, mas eu não vou exercer. Então, eu tenho esses lances assim, sabe? Esse foi o dia que eu falei, eu não vou É trabalhar como mesmo. jornalista. Muito louco isso. E eu Ô, nunca Jana, trabalhei mas como jornalista. porque você, eu falei para você antes da nossa entrevista, né, que a gente falou, você tem um talento natural para comunicação, para escrever, para falar, enfim, para interagir. E a gente não pode perder esse talento no jornalismo. De certa forma, você está exercendo jornalismo aí com seus alunos, ensinando de uma forma Exatamente. bacana também. Uhum. Sabe por quê, Paulo? Exatamente, porque, sei lá, o meu método de aula, lógico que no começo você segue livro, isso lá atrás, anos e anos atrás, mas faz tempo que eu já tenho o seguinte, não tenho um material, eu tenho o meu, assim, material que eu criei ao longo desses anos, é personalizado sim, Que cada aluno vai ter, legal. sei lá, os seus exercícios, o seu material, uma coisa bem, bem bacana, quer dizer, é personalizada, não é para sair comprando livro nem nada, porque o que, que eu vou fazer? E aí sim, eu acho que o jornalismo ajuda bastante, mas talvez já tivesse isso antes, mesmo da faculdade. É muito bate-papo, é muita coisa, não informal exatamente, mas assim, é muita conversa, usando gramática e vendo umas coisas gramaticais, mas sempre na conversa. Então eu acabo, no fundo, exercendo a parte de jornalista, por quê? Porque eu estou entrevistando eles todo momento, entendeu? E é muito É, bacana, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. E é. talvez, se eu tivesse exercido o jornalismo, talvez fosse assim, entendeu? Nesse bate-papo, que é essa coisa incrível que você criou, que é gostoso, entendeu? Porque, mas como jornalista eu teria sido aquela assim, é a última a saber da notícia, sabe? Tipo, não ia ter furo de notícia comigo, porque, meu, eu sou um desastre, eu sou sempre a última a Não, saber dos babados, entendeu? mas Então não ia dar certo. ô, Jana, você tem a rede de contatos sua de vários alunos aí pelo Brasil aí Opa, todo, uma rede de contatos, você tem pior que fontes é. boas, contatos, então isso que é importante, isso que é Mas importante. aí é que tá, porque aí entra a coisa do tipo, teacher é meio psicóloga também, né? É meio mãe, é psicóloga, é coach, é tudo. Então, assim, o que é dito na sala de aula, né? A sala de aula, enfim, aquele espaço, fica ali, morre ali, entendeu? Então, assim, eu acabo sendo psicóloga, eu acho, no fundo, no fundo. Tá aí também uma profissão que eu gostaria, tipo, quem sabe, de estudar. Mas já faço isso. E tá bom, entendeu? Porque hoje, É, por exemplo, eu não sei, eu tenho mais de 20 alunos hoje, então penso que eu tenho mais de 20 filhos, entendeu? Então quando as pessoas nossa. perguntam, tipo, mas você não quis ter filho? Aí eu, tipo, dou uma risadinha assim, meu, eu tenho vários espalhados por aí, vários, E se né? renovam, né? E se renovam. Putz, é tudo de bom, é tudo de bom, cara. Cada um deles, assim, eu não vejo como, sei lá, só cliente, entendeu? Mas eu vejo como amigo, como parceria, como filho mesmo. É muito doido isso, entendeu? Então eu amo todos e é muito difícil acontecer algum aluno que não role uma química, sabe, legal e tal. E não é impossível, mas quando isso acontece, ou ele acaba parando, entendeu? Então é muito difícil de acontecer. Então, cara, meus alunos são os meus filhos, mais ou menos isso. Jana, então eu queria também saber o seguinte: para os nossos ouvintes aqui do podcast Outra Uhum, Visão, que estão acompanhando uhum. essa entrevista, como é que alguém que tiver interesse em conhecer o seu trabalho como professora de inglês, que, como a Jana falou, ela faz tudo online, tudo customizado, entendeu?
great teacher, né? E explica como é que as pessoas podem entrar em contato, como é que funciona um pouco a dinâmica das suas aulas, assim, quanto tempo, como é que funciona? Faz uma propaganda aí, Jana, tem que É fazer, difícil fazer né? propaganda, né, cara? Não sei, assim, porque hoje é tão no boca a boca que antigamente sim, né? Eu usava, inclusive, comecei a usar as mídias sociais a meu favor, sempre, desde Orkut, Messenger e tudo mais. Mas, assim, eu fazia, tipo, papelzinho embaixo da porta, sabe, de apartamento, do prédio, não, tudo eu já tentei, e, tipo, foi dando, ok, foi dando certo. É E mesmo. hoje, né, nos últimos tempos, é mais boca a boca. Mas, o que que acontece? Não tem o site, não tem essas coisas, nada disso, tá? Tipo, tem o WhatsApp e tem, sei lá, um Instagram, me acham lá, né, Jana Grael, ou, de repente, um Facebook, também é Jana Grael. E, assim, manda um direct, manda, né, em off, alguma coisinha e tal. Mas sempre assim, e é o boca a boca. Então é sempre, olha, Jana, quem me passou teu contato foi fulano, fulana, tal, que você dá aula de inglês e tal. Então, sempre acontece dessa forma. E as aulas, assim, quem vai estipular, na verdade, a carga horária é o próprio aluno, né? Tem Hum. aluno que tem uma vez por semana, tem aluno que tem 2, 3 vezes por semana. E assim, de acordo com a necessidade dele, se, sei lá, precisa mais para business ou precisa, de repente, uma coisa muito pontual para preparar para entrevista, ou para viajar e tudo mais. Mas é o que eu falo, assim, o dia a dia mesmo, sabe? Tipo, não tem uma coisa muito específica. E aí eu vejo o que que ele vai precisar, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, que tipo de coisa, por exemplo, que ele não gosta, tipos de exercícios e tal. E aí, em cima disso, eu vou trabalhando e vai fluindo, entendeu? Tipo, eu queria saber mais disso, então eu vou e crio exercício, entendeu? Então, assim, fora os exercícios que tem na internet, se ele quiser procurar. Mas, cara, é isso. É trabalhar na aula e trabalhar fora dela, preparando, personalizando as aulas para os alunos, entendeu? Então, Jana, na descrição deste podcast, e até compartilhando aqui com os ouvintes, eu vou Uhum. deixar alguns links seus para que as Perfeito. pessoas possam acessar. E também, pessoal, pode mandar um e-mail aqui para mim, que eu passo os Uhum. contatos da Jana, né? Qualquer coisa, Show, pode man- passar sim o manda e-mail WhatsApp. aqui, tá? Porque aí. Uhum. E eu queria, para fechar essa sua vivência do inglês, como é que foi a sua experiência internacional quando você já falando inglês super bem, tal, lecionando tudo, você foi para um outro país e aí, hi Janaína, welcome, tudo, como é que foi a sua... Agora vamos lá, um momento que todo mundo fica de boca aberta. Seguinte, nunca fui para um país que tenha língua inglesa. Sempre os países que eu fui são de língua espanhola, tá? Então, Espanhola? assim, É mesmo, Jana? então é a melhor propaganda que eu posso fazer. Hoje sim, hoje eu puxei papo com um pai de uma criança que estavam falando inglês assim atrás de mim na fila do supermercado, juro por Deus. Assim, eu falei, bom, ok, chegou, né? Chegou minha oportunidade e assim eu vou puxar 5 minutos de papo, porque na verdade é o seguinte, óbvio, quero ir ainda, quero ir muito para a Inglaterra. Acho que quem estudou numa cultura inglesa lá nos anos 80 e 90 sonha ir para a Inglaterra. Mas tudo a seu tempo, né? Eu sei que as coisas acontecem quando Ah, elas têm que acontecer. uhum. Mas aí todo mundo fala assim, então você já morou fora, de repente, né? Quando eu tô conversando comigo e tal. E os alunos, tipo, têm a certeza que eu já morei. Assim como as pessoas têm a certeza que eu nasci na Argentina, elas acham, super acham, que eu morei fora em um país que falasse inglês. Eu falo, não, então eu sou a prova viva de que é possível, sim, com Uhum. esforço e dedicação, aqui, território nacional, você aprender muito bem uma língua, ter um sotaque bacana, e, enfim, já perguntaram, um gringo já perguntou para mim, meio tipo olhando assim, falou, mas de que país que você é? Meio que tipo não reconhecendo o sotaque. Quer dizer, você não tem um sotaque ou britânico ou americano, mas dá para passar que, tipo, eu não sou brasileira. E Sim, é isso sim. que sempre foi minha meta, entendeu? Falar bem o inglês. Por isso que, assim, é uma frustração não falar o espanhol tão bem quanto eu falo inglês, mas já tô focando, tipo, de repente, aprender um francês, entendeu? Então vai ser um mega desafio. Eu sei disso. Uau, que legal, Jana, legal. Então, pessoal, agora, Jana, eu quero saber o seguinte. Eu sei que você, juntamente com o seu marido, Francisco. Francisco, tem a Trip for Life.
É uma Exatamente. empresa, é um negócio, é um projeto? Explica para mim e para os nossos ouvintes aqui o Trip for Life, que ó, eu sei que tem muita coisa legal. Conta. Na verdade é o seguinte, a Trip, tá? Porque é bem abrasileirado o negócio. Então a Trip for Life, né? Aham. Para quem é o seguinte, ela começou como um projeto, porque a gente gosta bastante de viajar e eu gosto particularmente de tirar fotos, mexer nas fotos, uma coisa tipo bem Instagram, tá? De filtro, gosto mesmo. E aí as pessoas foram falando, e aí tem a coisa do jornalismo, poxa, mas você não exerceu e tudo mais. Então ela começou como um projeto de fotos que fossem bacanas, de viagem, dando dicas de viagem de lugares que a gente já tivesse passado por lá. E calhou de ser numa época que a gente fez a nossa primeira road trip, ou seja, uma super viagem por terra, por este Brasilzão, e a gente foi parar até o Piauí, pra você ter noção. Então foram 51 dias dessa primeira road trip, depois teve uma outra para o sul, e aí, enfim, juntou nessa época, então, na verdade, era um projeto para dicas de viagem, fotos legais que eu, né, trabalhasse e tal, porque também sou uma fotógrafa frustrada, quer dizer, eu adoro fotografia, mas nunca fiz curso nem nada, então vamos juntar o útil ao agradável. Uhum. E aí, ficou um pouquinho parada, agora eu estou retomando a trip, por quê? A gente está em São Sebastião, Francisco tem um bote, então, assim, a gente já está trabalhando com a coisa de passeios também, tipo, personalizados, né? Aquela coisa mais particular, sabe? Então, Aham. não é, tipo, um barco grande, uma lancha, nem nada, mas a ideia é que, sim, isso daí vire uma coisa mais comercial, que até então não era, né? Era só um projeto, enfim, de viagens, falar de viagens. Então, eu retomei isso agora, e colocando fotos e tudo mais, né, das nossas praias aqui de São Sebastião, que são lindas também. Então, esse é um caminho começando de uma outra forma agora, recomeçando. Uhum. Que legal. Mas é Ô, só um hobby, por enquanto, né, a coisa da foto e tudo mais. ô, Jana, mas eu acompanhei. Aí eu quero perguntar para você dessa primeira road trip que vocês Aham. fizeram, porque eu acompanhei na época que vocês postaram, né, no Instagram, Foi. todo, né, a vivência dessa viagem, os acontecimentos. Então me conta, vocês saíram de São Paulo no carro, né, num carrão. Eu lembro que era um carro bacana, tudo. A gente super se preparou. Hum, A gente saiu em 2015, né, no finalzinho, assim, dia 15 de novembro, a gente partiu de São Paulo. A gente não queria pegar o Rio de Janeiro por uma questão de segurança, medo e tudo mais, porque a gente se preparou justamente em 2015, compramos uma barraca de camping. Eu fiz todo um planejamento das coisas que a gente ia ver, por onde ia passar, onde poderia se hospedar. Então, assim, a gente tinha a mente muito aberta de que podia acampar, podia pegar hostel, podia pegar hotel, bom, enfim, o que aparecesse de interessante. Não tínhamos nenhuma reserva, com exceção de um único local, que era para passar o Natal num mosteiro que fica em Baturité, exatamente, super região serrana eu já de fui Ceará. lá. Era a única, é Eu lindo, né, já cara? É fui, incrível, lá, é incrível. em É, in, ah, Guaramiranga, né? exatamente, que é a cidade do lado, vizinha, e Isso. que a gente fica besta, né, de ver uma serra, uma região serrana. A gente chegou lá em pleno, enfim, era Natal, né, em pleno verão, e temperaturas amenas, a água mais deliciosa e mais maravilhosa, tipo, que eu tomei banho na vida, entendeu? São umas coisas assim que, tipo, são surreais. Então, a única reserva que a gente tinha era essa, para passar a noite de Natal no mosteiro, né? Única. Uau. Todas as outras, enfim, todos os outros locais que a gente pensava, né? Porque você não. Assim, uma road trip, na verdade, eu fiz um mês inteiro, tá? O mês de outubro daquele ano de 2015, eu sentei todos os dias para ver mapa, para entender que caminho, o que visitar, o que era interessante, visitar blog, né, das pessoas que elas tinham blog naquela época, e ver dicas e tudo mais. Então foi um trabalho bem intenso. Tenho esse livrinho todo, esse caderninho, né? Eu fiz uma encadernação disso. Tenho até hoje, guardo sempre, porque eu sou dessas que, tipo, planejo. Coisas vão acontecendo ao longo do percurso, e aí a sua capacidade de ser flexível, de se adaptar, de resolver problemas que vão acontecendo, porque vão acontecer. Então, você tem dias muito bons, surpresas excelentes,
e outras nem tanto. Então, assim, a gente sabia que não queria passar pelo Rio de Janeiro, porque estava indo com uma baita numa caminhonete, cheia de coisa, tinha stand-up, tinha 2 bikes em cima. Olha, gente, não façam isso, sério. Não fiquem levando a casa junto, porque quem vai fazer um negócio desse, tenta minimizar, assim, otimizar mesmo, tipo, porque, na boa, pura besteira. Então E aí a gente o foi, carro tava cheio de coisa, de acessórios, cheio, equipamentos, bicicleta. mergulho, assim, tudo, mergulho, stand-up, inflável, tudo isso, olha, juro por Deus, tudo depois, eu cheguei em São Paulo, eu vendi tudo, eu falei, gente, não quero mais isso, sério, assim, pouquíssimo que usou, deu um trabalho do caramba, então Porque imagina que você tira, pega uma coloca e estrada, vai e volta, não, e não, amarra e solta. Meu, e aí você tá naquelas. Ó, seguinte, a gente foi para Minas primeiro, né? Então você sabe que naquele caminho real e tudo mais, você tem umas estradas, gente, que sério, assim, são, sei lá, 24 quilômetros. Você fala, nossa, vou matar isso rapidinho. É terra. E ele vai chacoalhando. E aí você olha pelo espelho e a bicicleta que estava certinha lá em cima já tombou, entendeu? Aí você para. E aí você Nossa. não tem, olha, aí não tem sinal de nada. Então, assim, é uma aventura e eu acho assim, eu recomendo para todo mundo, de verdade. Não só porque o Brasil é incrível para visitar coisas que, assim, se você vai de avião, você não visita tudo, você não conhece. São pessoas excelentes que a gente encontrou, pelo menos teve a sorte de conhecer ao longo do caminho, e cada vez que a gente contava, que a gente estava nessa road trip, as pessoas, tipo, super queriam ouvir, falavam pra gente, nossa, mas que coragem. E a gente, assim, gente, coragem por quê, né? Que, na verdade, tipo, é um plano, eu tinha esse sonho, o Francisco tinha esse sonho, duas pessoas que, né, se conheceram e falaram, bom, vamos lá, um dia tem que fazer. Nada os E aí, impedia, né, de realizar essa viagem, não, né? Pelo a gente, contrário, né? Tudo imagina, levava vocês a fazer, né? A a executar. fazer, a fazer. Então, assim, tem que ter um bom equilíbrio emocional. É um teste, tá, para o casal, porque na verdade é o seguinte: você tá lá 24 horas por dia resolvendo problema, vendo o mapa, aí a internet não pega, o negócio que não. E assim, você vai entrar numa pousada, é o que você falou, tira as bicicletas de cima, porque o negócio não passa embaixo de uma árvore. Então, assim, você tem os seus perrengues e pensa num casal que tá 24 horas por dia fazendo tudo junto. Então, de repente, você tem o estresse e você tem que ter a maturidade e assim, uma inteligência emocional, e a gente aprendeu no meio do negócio a falar assim, não, desculpa, tipo, não é nada pessoal, não é com você, eu não tô bem, eu não tô, tipo, hoje eu não tô bem, E nós entendeu? Porque é arianos, muita né, coisa. Jana? Nós arianos, né? A gente somos super calmos, super tranquilos. Dá 5 minutos, tem que dar Super. 5 minutos para a gente respirar, Exatamente. né? Exatamente. Me dá um tempo, tipo, pra, sabe? E ele é sagitariano, quer dizer, tipo, é fogo, fogo. Então, assim, mas foi muito importante para aprender a entender que realmente todo problema tem a sua solução. Parece meio clichê, né, falar isso, mas sim, mantenha calma. A gente encontrou pessoas boníssimas no caminho, então quando a gente teve alguns problemas, as pessoas foram de uma ajuda extrema, que assim, eu não sei se, sabe, é uma coisa meio surreal, assim, meio divina, sabe? Então, assim, quando a gente precisou mesmo, as pessoas foram muito, muito solícitas, pessoas estranhas, quer dizer, que, sabe, a gente nem, sabe, se fosse aqui em São Paulo, as pessoas Você não- talvez não tivessem ajudado a gente dessa forma. Ô, Jana, e Então, assim, que tipo de problema assim que você teve? Eu queria fazer duas perguntas. uhum, Primeiro, que tipo de situações assim, uhum, problema assim, ou se teve alguma situação mais grave? E agora também saber dos pontos altos da viagem, momentos assim sublimes, especialíssimos, inesquecíveis, que imagino que também deve ter tido muito mais do que problemas, né? muito, muito, né? O problema mesmo, quando eu falo problema sério, Hum. que nem foi tão sério assim, graças a Deus, e essas pessoas foram dois muito próximos, inclusive, quando a gente já tinha, é que eu falo assim, você tem o litoral norte e sul, né, pra gente que tá aqui sudeste, então você vai subindo, e aí depois você vira a curva lá em Touros, que é Rio Grande do Norte. Então, quando a gente já virou, que o litoral virou leste-oeste, então Aham. lá a gente teve dois problemas com a caminhonete, tá? E que precisou de guincho no primeiro momento, depois no segundo, assim, são muito próximos, problemas diferentes, Problemas e mecânicos, assim. mecânicos. Só que assim, no meio do nada, gente, tá? No meio, Putz. tipo, é diferente de você ter um problema mecânico aqui,
onde você sabe que vai encontrar peça, onde você sabe que vai encontrar mão de obra. Então, são pessoas que, num primeiro momento, por exemplo, a gente foi guinchado, tá, no meio do nada, a gente foi guinchado para Mossoró. Eu tenho um amor platônico agora por Mossoró. Por quê? Porque são pessoas que acolheram a gente muito bem, trabalharam lá numa mecânica para resolver o nosso problema, sendo que assim, eles não tinham peça, não tinham nada praticamente, o dia inteiro, e vibraram com a gente no final do dia, onde já tinha fechado as portas e tal, quando eles viram que funcionou, quer dizer, deu certo, entendeu? Então, assim, você vê todo mundo lá na expectativa, não só nós dois, né? Mas todo mundo, tipo, vibrou. Então, sabe, isso assim, é emocionante. Então, quando eu lembro desses episódios, isso vale muito a pena. Por mais que tenha tido algum problema em que a gente meio que dá uma desesperada, óbvio. Depois, vale muito a pena, porque são pessoas incríveis que a gente tem, o brasileiro é incrível, no geral, sim. E a Terra é maravilhosa, então já te respondendo a segunda pergunta, cara, são muitos momentos, são muitas fotos, é muito pôr do sol, é muito nascer do sol, é muita coisa engraçada, por exemplo, na Paraíba, né, que você tem lá a Ponta dos Seixas, em João Pessoa, e aí você fala, bom, é aqui que o sol nasce, o primeiro ponto que o sol nasce na América, então a gente tem que pegar esse nascer do sol. Só que a gente falou assim, ok, vamos de bike. Só que ninguém diz pra você que é uma puta de uma ladeira. Então, assim, péssima de bike. Então, vocês não tinham ido antes, passado lá antes, para depois Você vê como você é? Vocês pegaram a bike da bicicleta, a bicicleta aí, que estava no carro. Então, tava lá na pousada. Aí, primeiro dia que a gente tenta, tipo, o pneu de um tá furado. Aí falou, tá bom, ok, temos tempo, amanhã a gente faz, beleza. De novo, acorda super cedo, noite ainda, tal, olha, calcula mais ou menos o tempo, a quilometragem e vamos. Eu sou um desastre de bike, cara. O Francisco manda muito bem na bike. Eu vou xingando o caminho inteiro. Mas é a marcha que não entra, é outra coisa que acontece. Eu vou, vários palavrões, assim. Ele, tipo, é um santo nessa hora. E aí, você tem uma baita de uma ladeira pra você chegar até onde? Almirante, chegamos lá, o sol já tava lá em cima, entendeu? Tipo, e aí, a gente ri dessa história hoje, porque aí eu fui, tirei uma mega de uma foto, e aí, lógico, né, você tem essa coisa toda, né, tipo, fake news, gente. E aí você faz, que foi um nascer do sol, na verdade, maravilhoso. Mentira, eu não vi nem outro, eu tava derretendo, um calor horrível nessa hora, porque você tá fazendo exercício, xingando. E assim, você tem várias histórias bacanas, engraçadas, muita gente legal, que eu adoraria, né, rever. Alguns a gente mantém contato e tal. Mas, cara, é isso, assim, foram 51 dias. Só que assim, também você tem a coisa do voltar para casa e você repensa muito, né? Então, essa road trip, na verdade, foi a que mais, acho que mudou a gente. Você repensa certas coisas, assim, tipo... de economia, de política, do Brasil, de tudo, assim, você volta eu voltei meio em crise existencial, demorou um tempo, porque também você vê, ao mesmo tempo que você vê paisagens maravilhosas, você vê coisas lindas e maravilhosas, você vê muita miséria, em lugares que, de repente, o turista não passa, entendeu? Então, assim, não é interessante você dar uma mexida ali, uma melhorada. Então, assim, mexe com a tua cabeça, mexe com o teu sentimento, e acho que daí você tem um marco, né, pra gente. A partir dessa primeira road trip, a segunda foi mais tranquila, eu acho que foi mais tranquila, porque a gente já tinha uma bagagem do que fazer quando vocês não levaram as bicicletas e stand-up paddle? Nada, cara. A gente não levou nada, assim, no máximo uma malinha cada um e tava bom. É isso. Você aprende muito, quanto menos, o menos é mais, cara, eu já dizia, né? Tipo, um filósofo sabe, o menos é mais. Então, você quer andar de bicicleta? Você aluga uma. Você quer andar de sei lá, stand-up paddle? Você vai, aluga um. Sério, gente. Não fica levando a casa junto, porque é ridículo isso. Ridículo. A gente achava que estava abafando, mas não precisa. Ô, Jana, eu tenho curiosidade nessa primeira viagem de vocês, assim, vocês determinaram o ponto que vocês iam chegar para depois retornar? Como é que vocês decidiram assim? Bom, agora vamos voltar tudo. E eu queria entender, assim, quantos quilômetros ao todo vocês percorreram nessa primeira viagem e como é que foi essa volta? Se veio direto ou se veio parando em outros lugares que vocês não tinham passado na ida? Como é que foi esse retorno
O retorno, que a gente não fazia a menor ideia que ia ser como foi, mas acho que tinha que ser dessa forma, porque, enfim, as coisas aconteceram para isso. Então a gente já mais espertinho, né? O casal mais espertinho, depois de 51 dias, a gente entendeu os sinais. O que acontece? Quando a gente teve esses dois problemas mecânicos, a gente resolveu tirar um pouco o pé, ou seja, não ir tão adiante e também não voltar, porque a ideia era ir fazendo o litoral, era, na verdade, não chegar só até o Piauí, mas ir até o Maranhão e depois voltar por dentro, tá? Tipo, Tocantins, Goiás, Nossa. passar por Minas de novo. Quando a gente teve esses dois problemas mecânicos, a gente falou, bom, eu acho que, né, talvez não seja uma boa, e é uma época de chuva, tá? Então, e é engraçado porque, assim, a minha historinha com o Francisco é essa, assim, eu pensei, ele pensou, ele falou, eu falei, assim, putz, acabei de pensar na mesma coisa. E se a gente tentar uma cegonha, né, um caminhão cegonha, para trazer, né, a caminhonete para São Paulo e a gente voltar de avião? Ele conseguiu um contato de um rapaz que estava voltando no mesmo dia que eu consegui a passagem, na verdade, para esse mesmo dia. Então, assim, eu consegui, sei lá, era dia 5 de janeiro, tá? Uhum. A gente era para voltar um pouquinho depois. Então, na verdade, a road trip, a primeira, era para ter 60 dias, tá? Mas você vê que a gente tirou o pé, né? Porque 51 dias a gente estava no Ceará. E aí, o que acontece? A gente desembarcou, então mandou a caminhonete por cegonha. Com as Ela chegou bicicletas. depois, cara, tudo, né? Menos mala e tudo mais, as coisas mais pessoais, tipo, tchau, tchau. Aí ele veio vindo, o rapaz, né, trabalhava com isso, então ele vinha pegando outros carros no meio do caminho e tudo mais. Então ele demorou um pouquinho mais para chegar, mas a gente veio de avião, então chegou antes com as Entendi. coisas que a gente ia precisar e pronto, entendeu? Então, assim, deu certo. Passagem, até passagem com preço bacana, meio que em cima da hora. Conseguimos esse rapaz. Então, deu tudo certo. Então, a gente entende sempre os sinais. Que, olha, tira um pouco o pé, e a gente já estava com medo, assim, de acontecer um terceiro e a gente não ter tanta sorte quanto a gente teve nos dois primeiros casos. Entendeu? Então, a gente meio que entendeu que tá bom, já fizemos coisa pra caramba. Você me falou de quilometragem, é muita, cara. O Francisco, se tivesse aqui comigo, ele saberia ao certo. Mas, assim, ele dirigiu o caminho inteiro, tá? Se eu te falar que eu dirigi, é mentira. Ele foi incrível e ele é um baita de um motorista, muito, muito safo, muito esperto, muito inteligente. Então eu falei, ó, é com você, porque as nossas estradas são muito abandonadas, você tem muito animal solto em estrada, tá? Então eu já sou daquelas que eu falo mesmo, olha, não me sinto segura. Se eu for, eu vou parecendo uma tartaruga, então a gente não vai chegar nunca. E ele foi fazendo, então é muito, assim, muito, muito. Cara, você tem que calcular, porque a gente foi por Minas, depois entrou para Bahia, e aí foi por todo o litoral, toda a costa, até o Piauí, até na praia chamada Barra Grande. E depois ainda voltamos para o Ceará, e de lá a gente embarcou. Então é muito, muito chão. E, cara, ele foi incrível, nesse sentido, ele é fera E para o dirigir. carro tinha um nome, um apelido, assim, um apelido carinhoso que vocês tinham com o carro? Porque como é que era essa relação com o veículo, né? Que é o... Com o veículo em si, cara, assim, não dá um nome, eu acho que não. Pelo que eu lembro, gente, não sei, não lembro. Olha que faz tempo, hein? Memória tá boa. Mas não, acho que não, na verdade. Mas a gente era uma caminhonete muito ampla, assim, com bastante espaço. E é engraçado porque você sai daqui, por exemplo, a gente saiu com trocentas coisas e, tipo, não tinha espaço para mais nada. Já na metade do caminho, já tinha espaço para mais um monte de coisa. Então você já vai ficando tão esperto onde colocar, como colocar as coisas e tal. E até teve um casal amigo nosso que acabou se encontrando com a gente, isso lá no Ceará, passou o Réveillon com a gente em Barra Grande, que eu vou te falar que foi uma experiência muito engraçada, engraçada agora, porque não tinha nem sinal de celular, então você queria, por exemplo, mandar um Feliz Ano Novo para a família, você não conseguia. E a gente não tinha reservado nada, então a gente chegou lá, que é uma vila praticamente, e falou, bom, onde vamos ficar? Uns hotéis, tipo, ou é para rico, ou você não tem nada para você ficar. E alguém falou assim, então, eu acho que tem um local, e a gente foi ver, Paulão, parecia, sem brincadeira, vou te mostrar depois uma foto. A gente apelidou de oca, porque parece uma oca de índio gigante. E falou, mas não tem cama nem nada. A gente falou, não tem problema, porque a gente tem barraca. E, cara, tinha desde morcego,
chegou a entrar escorpião, entendeu? Tipo, não, assim, roots, totalmente roots, mas é aquela coisa assim, você tá totalmente fora da sociedade, assim. Mas assim, totalmente. Então, como experiência, puta, fizemos fogueira, aí, sei lá, esquenta qualquer coisa para você comer aqui naquela fogueira. Então, foi muito, muito bacana. E a gente já tava com esse casal amigo, que, na verdade, né, já ajuda um pouco mais, assim, para você ficar num local tão ermo, mas foi engraçadíssimo. Então, assim, você tem vários momentos, vários, né? Você falou de beleza, cara, o Brasil é um negócio. Você começa a viajar no Brasil e você começa a viciar em viajar no Brasil. Você quer viajar mais, entendeu? Você não tem essa coisa, não, agora eu quero ir para fora. Você não quer ir para fora, você quer viajar mais. Então, eu tenho um mega sonho de fazer, por exemplo, outra road trip, quando for possível, para o Centro-Oeste, que deve ser também a aventura, entendeu? Ah, que Não deve ser legal. fácil, não. Ah, que legal, Jana. Nossa, muito legal ouvir o relato dessa sua viagem. E eu tenho certeza que você e o Francisco irão fazer outras. Jana, eu vou começando a caminhar para o final, mas ainda tem Uhum. algumas perguntas, porque eu sei o seguinte, que você já morou aí, bom, em São Paulo, em Paraty também, tá Paraty. morando atualmente em São Sebastião, né, Uhum. no litoral de São Paulo. Não. Me conta, como é que é essa vivência de morar em diferentes cidades do litoral paulista? Que outros lugares você morou? Você morou na Serra da Uhum. Mantiqueira também, não foi? Era da Mantiqueira? Não. Na verdade, é o seguinte, sabe a Paraty-Cunha? A estrada real, né? A E, estrada pô, do da ouro família mesmo. Cunha, mano. A família Cunha é tudo Exatamente. dali, meu. Você acha o quê? Sim, não, eu Então, conheço, eu conheço. não, com certeza, e é por onde escoava, né, o ouro do Brasil, que vinha de Minas e era, na verdade, levado, ele embarcava no porto, tanto de Paraty quanto de Angra. Então, na verdade, é o seguinte, quando a gente foi para... Na verdade, é o seguinte, a gente saiu de São Paulo, resolveu ir embora de São Paulo mesmo, já vinha fazendo experiências, né, próximas a São Paulo, também no litoral norte, mais ou menos onde a gente está hoje. Só que assim, quando a gente resolveu ir embora, a gente falou, bom, vamos para onde? Nordeste. Bora para o Nordeste, porque a gente já tinha passado lá nessa road trip, gostou, vamos para o Nordeste. Então, assim, a gente morou 3 meses e meio em Jaboatão dos Guararapes, que é do ladinho de Recife, em Pernambuco. Depois a gente foi para Alagoas, então moramos em Maceió, em 2 endereços diferentes, 2 bairros diferentes. Depois a gente saiu do Nordeste, quer dizer, a experiência do Nordeste, tá, né, já demos check, muita coisa legal, só que aí a gente falou, não, tá, vamos para onde agora? Então a gente voltou um pouquinho para São Paulo, mas na sequência a gente já foi para Angra dos Reis, passamos um mês lá, o suficiente para ir para Ilha Grande, fazer algumas outras ilhas, e depois a gente acabou indo para Paraty. Paraty a gente ficou 3 meses morando lá do lado do centro de Paraty, centro histórico. Eu amei essa experiência, tá? Então, Paraty sei lá, Paraty é surreal, gente. Tem que ir, tem que conhecer, se puder passar um pouquinho de tempo. É história. Tudo é muito interessante se você começar a pesquisar, sabe? Desde a arquitetura, como foi construída, por que foi construída daquela forma, um pouco abaixo do nível do mar. Então, assim, é maravilhoso. Para quem gosta de história, vale a pena. Quem gosta de praia, de montanha, porque aí você tem essa parte de montanha. E aí, a gente tinha alguns planos, talvez, de sair do Brasil, só que não deram muito certo. Então, a gente acabou voltando para, né, a gente saiu um pouquinho de Paraty, voltou para Paraty, só que dessa vez morando no meio, gente, no meio da mata, no meio da Mata Atlântica. Ah, Literalmente no meio, por 6 meses, olha. lá, acho que quilômetro 7. Então, subindo a Paraty-Cunha. Aí, olha, eu vou te falar, tipo, não recomendo, porque não pega um celular, então, tipo, Praia Grande, a Barra Grande, lá em Piauí, tipo, esquece sinal de celular. Como é Então, que assim, você você dava tá. suas aulas? Como é que você fazia com as aulas? Então, era para ter uma internet lá, ou seja, a gente contratou, né, a gente alugou o local como se fosse ter uma internet. Ah, Era fake news, então não tivemos essa internet para eu dar aula, então fui mega enganada. Mas, ao mesmo tempo, a gente descobriu a internet de zona rural. Então, é um aparelhinho que você coloca no lugar mais alto do terreno, na árvore mais alta, lá no alto da árvore, virado para a cidade onde tem as antenas, e esse aparelho, ele capta o sinal, sei lá, da Vivo, whatever, e ele
amplia, sei lá, o sinal, tá? Então, assim, eu dava aula sim, mas sempre tensa, que fosse faltar energia, ou que não fosse dar certo. Então, teve vários perrengues, né, nesse tempo de montanha que eu falo. Então, assim, Aham. eu quando falo Paraty, eu lembro muito de lá de baixo. Mas montanha mesmo, assim, né, a Paraty-Cunha não foi, assim, o lugar era maravilhoso, as pessoas, nossa, babavam nas fotos e tal. E é o que eu falo, assim, tipo, as fotos de Instagram, gente, eu não vou ficar tirando foto, falando, tipo, de problema, entendeu? Muito embora devesse fazer, sim, um Instagram dos perrengues, entendeu? Então, cada foto maravilhosa que eu posto um problema, tipo, pra vocês verem que a vida é assim. Mas, não é nem, como fala, o borrachudo, que, por exemplo, a gente tem agora, né? A gente está na frente da Nossa, Ilhabela. É o mosquito verdade. pólvora. O mosquito Uh, pólvora, pólvora, sei, sabe? sei. Na lua Então, assim, cheia, né? Na lua não cheia. grita amarelo. Então, assim, você Você- saía dia, noite, na sua varanda, quer dizer, você não pode sair na sua varanda, entendeu? Porque era um lugar lindo, maravilhoso, só que, você nem vai ver, quando você vir seu braço, perna e tudo mais, já vai estar tudo detonado e você coçando. Então, assim, imagina que são várias coisas que vão acontecendo e você fala, meu, o que que eu tô fazendo nesse local? E aí entrou na sequência, né, a pandemia e tudo mais, e a gente já estava para sair de lá, e a gente acabou voltando um pouquinho para São Paulo, sabendo que não era para sempre, então um aninho de São Paulo, a gente agora voltou para a praia. Então, assim, tudo isso em pouco tempo. Até que, né, para quem saiu É, de 1º de dezembro de 2017 de São Paulo, é. e aí tem essas indas e vindas, mas coisas vão acontecendo, né, no meio do E, caminho, então não. e eu fico curioso, Jana, para a gente ir finalizando, como é que esses retornos para São Paulo, como é que de repente você volta para São Paulo, Avenida Giovanni Gronchi, 8 horas da Tipo, manhã, uma então, Rebouças, uma para mim Marginal. não é, assim, voltar para São Paulo é ao mesmo tempo interessante, porque assim, aqui você tem todo tipo de serviço, todo tipo de produto. E mesmo morando no Nordeste, enquanto a gente estava no Nordeste, eu vim 3 vezes para São Paulo. Então, assim, eu preciso um pouco disso. E quando você sai de São Paulo, você vira turista em São Paulo, então quando você vem para cá, você acaba vendo muito mais amigos, fazendo muito mais coisas legais, visitando locais que você morando aqui você não visita, Uhum. entendeu? Então, essa é a real. E aí eu vi isso quando a gente veio de Paraty, passou esse primeiro ano, sei lá, de pandemia e tudo mais, não só porque as coisas estavam fechadas, é porque mesmo que elas reabram, você tem uma preguiça, você tá cansado, o ar daqui te cansa muito, isso só saindo de São Paulo, né? Você sabe disso. Aham. Quando vem para São Paulo, você tem um pique. 3 dias depois de respirar esse ar, você não tem mais o pique, você se sente cansado, naturalmente cansado. Então, respirar esse ar, você vê o quanto ele te faz mal quando você sai de São Paulo. E aí você chega aqui, você tem 1000 coisas para fazer, no terceiro dia você está morrendo de cansaço, preguiça, sei lá o que que é isso. Você mal consegue Uhum. respirar direito, então te limita. Trânsito, violência. Então, na verdade, eu gosto de São Paulo, nasci aqui, amo São Paulo, amo o que São Paulo pode me proporcionar. Mas, quando eu estou aqui, vejo as pessoas, adoro, aproveito mesmo. Isso, Temos, isso, a gente isso. tem gastronomia, porém, não para morar a vida inteira. Não mais. Ô, Jana, então, e quando é que você está voltando para São Sebastião? Então, você foi passear esses Volto dias aí em São sábado. Paulo? Então você ainda Passear tem. naquelas, né, Faustão? Tipo, né, o Paulão? Tipo, a coisa é assim, passear naquelas, porque tô dando aula normal e tô fazendo as coisas que tem que fazer, E, tipo, umas coisas meio, tipo, às vezes burocráticas, mas sábado eu tô pegando estrada de novo. e vocês agora vão ficar lá em São Sebastião? Assim, você falou desse projeto que tem ideia já está com uma expectativa de ir para algum outro destino. Vai ficar por lá Não, mesmo. por favor, né? Tipo, as coisas acontecem, mas assim, a gente não busca muito e a gente tá super querendo ficar, aquietar um pouco, porque, cara, mudança cansa muito, 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 muito. É boa, traz, né, experiências e histórias e tal, mas olha, sério, se você falar em mudança pra gente, a gente até arrepia, a gente fala, meu, pelo amor do amor, agora não, e tipo, por um bom tempo. Então a gente E, vai se aventurar por ali, entendeu? e como é que Batuba. E como é que tá a cidade lá de São Sebastião? Que também é uma cidade histórica, uma cidade super antiga, né? Importante na história do Brasil e tudo. Eu conheço a cidade já há muitos anos que eu não vou, mas enfim. Como é que tá lá o centro histórico de São Sebastião? Como é que tá? Como é Cara, que. não deve ter mudado tanto, talvez, do que você lembre. Eles
assim, me dá a impressão que é o seguinte, por ter a Ilhabela na frente, e que todo mundo meio que passa por ali só para pegar a balsa, e vai mesmo para Ilhabela, então São Sebastião, ela até prefere ficar mais escondidinha, sabe? Ser subestimada. Isso que eu digo, São Sebastião, o centro ali, né? Tipo, da cidade. Porque São Sebastião vai desde Boracéia até, enfim, divisa ali, com né? Caraguá. Quando a gente fala em São Sebastião, tá morando em São Sebastião, as pessoas acham que a gente tá ou em Maresias, ou em Paúba e tal, e a gente não tá aí, gente. São Sebastião é enorme. Mas eu acho que, na verdade, São Sebastião é isso, assim, como as pessoas associam muito a essas praias, principalmente as praias do sul, né, que a gente fala, e é como se as pessoas locais não quisessem muito turista ali, sabe? Na cidade, me dá essa impressão. Sendo que, por exemplo, a gente está bem na cara da Rio Santos, tá? Que é como uma avenida. A gente atravessa a rua, pega um bequinho assim mínimo e já está na praia. E são praias urbanas que de repente as pessoas ou não percebem que elas estão ali, ou se percebem tem aquele medo, né? Por ser praia urbana deve ser suja, deve ser poluída, e não. Então assim, elas meio que não vão, só vai quem conhece realmente, entendeu? E assim, tudo bem, acho bom no final das contas, porque é menos gente mesmo, e quando a gente está afim, ou por terra, e agora por bote, né, por mar, a gente vai, tipo, toque-toque, Calhetas, que a gente foi no final de semana passado, então agora é chegar pelos lugares pelo mar, para Ilhabela, que a gente atravessa e vai para Ilhabela, entendeu? É muito bacana, cara, é muito show. Qualquer hora eu vou trazer o Francisco aqui para conversar aqui no podcast, que eu quero saber das andanças dele aí pelo Brasil. Acho que vai dar uma bela entrevista. Né? Vou trazer ele, sim. Jana, então, ó, eu quero encerrando, agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar um pouco das suas histórias aqui comigo e com os ouvintes do podcast. Muito obrigado por prestigiar aqui o podcast. Foi incrível, Jana. E também. É sempre incrível. Seguinte, também é importante agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a família Grael Farias, ao Francisco, né, que vai ouvir até o final, e a todos os alunos, alunas e ex-alunos da Jana, entendeu? Que vão ouvir até o final. O meu muito obrigado por prestigiar esse podcast até o final. E para fechar o nosso papo, Jana, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem para os nossos ouvintes. Enfim, é um espaço aberto para você falar, dar um fechamento aqui para a nossa conversa. Gente, é o seguinte, a única coisa que eu posso falar é o seguinte, viajem, curtam, façam o que vocês realmente gostam, sabe? Não deixa para depois, parece muito clichê o que a gente fala, mas assim, na verdade, é isso, a gente está numa pandemia ainda, a gente acabou de ver, são 2 anos, eu, por exemplo, dando aula agora, 2022, eu meio que, às vezes eu olho para trás e falo, não, mas o ano passado não foi 2020? É como se tivesse tido um gap aí, uma coisa muito estranha, como se 2021 simplesmente fosse, sei lá, 2020 da parte B, entendeu? Então, o que a gente em casa, né, fala é que, graças a Deus, a gente fez essas coisas todas de road trip, e outras viagens tantas, e experiências, e mudança e tudo mais, antes, né, e também, óbvio, né, que eu passei as minhas aulas, nossa, isso foi tudo de bom, antes de ter o problema. Então, assim, a gente não sabe se é uma pandemia, se são várias que vêm pela frente, a gente não sabe quanto tempo a gente fica aqui, não só por Covid, a gente tem... Cara, a gente não sabe, entendeu? Então, o que a gente tenta exercer e exercitar essa coisa do vamos fazer, mas vamos fazer rápido, vamos planejar. E para tudo você precisa de planejamento, mas não fica adiando muito, sabe? Aquele planejamento, mas daqui 10 anos, ou quando eu me aposentar. Gente, de verdade, você pode morrer amanhã, e você tem que ter essa noção, a mesma noção que a gente tem com os nossos bichinhos de estimação, que eles não estão aqui para sempre, a gente mais ou menos imagina quanto tempo, a gente tem que saber que a gente é muito perecível. Então, ou você faz agora e você é feliz todo santo dia, não quero ser feliz de 6 em 6 meses, preciso ser feliz todos os dias da minha vida, entendeu? Com o meu trabalho, com o meu parceiro de vida, com a minha gata, que agora a gente, né, repensou essa coisa de tipo, tá bom, vamos ter um bicho de estimação que prende um pouco a gente, nunca gostamos de gato, então tô apaixonada por ela. Assim, repensa,
novas escolhas, e tudo bem se você não gostava, mas hoje gosta, ou o contrário. Então, assim, flexibilidade, gente, por favor. Tipo, a vida é muito isso, é muito dinâmica para você ficar muito no mesmo lugar. E quem cria raiz é planta, tá? Tipo, por favor, vamos mexer um pouquinho, né, esse traseiro e, tipo, viver, mas é pra já, entendeu? É esse o recado. Ah, muito legal, Jana. Adorei seu recado otimista e que também eu gosto dessa agitação. Exatamente, a gente tem que agilizar, falar menos e fazer mais e viajar, e, enfim. Exatamente. E Por se, favor, viver, né? Paulão. Não interessa, assim, se a pessoa não gosta de viajar, vai fazer coisas que gosta. Cara, faz uma listinha e faz. Ponto. Vai atrás. É isso. Tá Jana, bom. então um beijão para você. Muito obrigado. Tchau.